Olá! No nosso encontro anterior, a gente estabeleceu o que são conjuntos, certo? Agora, vamos avançar. Vamos sair da teoria e começar a colocar a mão na massa, a usar os conjuntos com algumas operações bem poderosas. É aqui que a coisa começa a ficar interessante e a lógica dos conjuntos realmente se mostra. Então, o nosso roteiro é este. Vamos entender o que é a união, depois a interseção, o que acontece quando os conjuntos não têm nada em comum e, por fim, como tudo isso se conecta. Pensa nisso aqui como se fossem as peças de Lego da lógica dos conjuntos. Ok, vamos começar. A nossa primeira operação é a união. Dá para pensar nela como a ferramenta definitiva para fundir conjuntos. Sabe, para pegar todos os elementos e juntar uma coisa só, num grande grupo. A definição formal é bem direta. A união de A e B, que a gente representa com esse símbolo que parece um U, é o conjunto com todos os elementos que estão em A ou em B. A palavra que a gente tem que guardar aqui, a chave de tudo, é ou. É isso. Se um elemento está em um ou no outro, pronto, ele já faz parte da união. E claro, como toda operação matemática que se preze, a união tem regras bem consistentes. Se a gente une um conjunto com ele mesmo, bom, dá ele mesmo. Se une com um conjunto vazio, ou seja, um conjunto sem nada dentro, nada muda. A ordem dos fatores também não altera o produto aqui. A unido a B é a mesmíssima coisa que B unido a A. E se tiver três conjuntos, tanto faz como a gente agrupa. São essas propriedades que garantem que a operação é lógica e previsível. Beleza, já vimos como juntar tudo. Mas e se a gente quiser encontrar só o que os conjuntos têm em comum, a área de sobreposição? É aí que entra a nossa segunda peça do quebra-cabeça, a interseção. Essa aqui é o par da união. A interseção de A e B, com esse símbolo de U de cabeça para baixo, é o conjunto dos elementos que pertencem a A e também a B. Se na união a palavra-chave era ou, aqui o ponto central é o e. Para um elemento entrar na interseção, ele tem que estar nos dois conjuntos, sem exceção. Tem que ter o crachá dos dois times. E olha que interessante o padrão que aparece aqui. A interseção tem propriedades que são um espelho das da união. A lógica é a mesma. Idempotente, comutativa, associativa. A grande diferença está no elemento neutro. Para a interseção, o elemento neutro é o conjunto universo, aquele U maiúsculo, que é basicamente o conjunto de tudo que importa naquele contexto. Essa simetria na lógica deixa o sistema todo muito elegante e bem mais fácil de entender. Bom, a gente já viu como juntar e como achar o que é comum. Mas isso levanta uma questão importante. E quando a gente vai fazer a interseção e não encontra nada em comum? O que acontece? É isso que nos leva à ideia de conjuntos disjuntos. Isso acontece quando a interseção entre A e B dá no conjunto vazio, que é representado por esse símbolo, o φ. E um conjunto vazio é exatamente o que o nome diz, um conjunto com zero elementos. Então a regra é simples. Se dois conjuntos não se cruzam, se não tem nada em comum, eles são disjuntos. Até agora, a gente olhou para união e para interseção separadamente. Chegou a hora de juntar as duas coisas. Vamos ver as regras que governam como essas duas operações tão poderosas conversam entre si. Essas aqui são as regras de ouro que conectam tudo. Vamos dar uma olhada na segunda, que é ótima para a gente ter aquele clique. A intersecção de A com a união B é igual ao próprio A. Parando para pensar faz todo sentido, né? Porque olha só, o conjunto A união B tem tudo que está em A e tudo que está em B. Aí se a gente pega esse conjuntão e pergunta o que você tem em comum com o conjunto A original, a resposta só pode ser o próprio conjunto A. Isso mostra direitinho como essas regras não são aleatórias, elas são a pura essência da lógica. E isso nos leva a uma reflexão final. Toda vez que alguém usa um buscador ou aplica um filtro num site de compras, essa lógica está trabalhando nos bastidores. Uma busca por gatos e cachorros usa a interseção para mostrar só o que tem os dois. Já uma busca por gatos ou cachorros usa a união e mostra qualquer resultado com um ou com o outro. A teoria dos conjuntos não é só uma coisa abstrata da matemática. Ela está organizando o nosso mundo digital silenciosamente. A pergunta que fica é: onde mais essa lógica está operando no nosso dia a dia?